Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, você está no canal Gestão e Carreira na Prática. Meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. E nós vamos falar neste episódio sobre uma ferramenta extremamente importante para a gestão de pessoas. Nós vamos falar sobre o feedback. É muito importante entender que uma das maiores atribuições de um líder é você orientar o seu time, é dar o caminho, é dizer quem está acertando e errando e o que as pessoas precisam fazer para estar num outro ciclo, num outro momento de aprendizagem, num outro momento de contribuição da companhia. Você como líder não pode esperar que as pessoas por si só encontrem o caminho, porque a margem de erro vai ser muito alta. É muito importante que o líder entenda que é parte da função dele gerar a estrutura e o conteúdo e a percepção nas pessoas do que eles estão acertando e errando. Dentro de uma organização pequena, uma empresa que tem poucos colaboradores, fica fácil de você escutar, entender, ver os acertos e erros do seu time. Agora, na medida que a empresa vai crescendo, essa ferramenta do feedback passa a ser muito importante, porque você passa a perder um pouco da estrutura e tem que ter metodologia para fazer as coisas. A Alterdata agora em 2020 está com 1.800 colaboradores e para você fazer essa estrutura do feedback funcionar, você é altamente dependente da hierarquia da companhia inteira. O líder direto das pessoas é que tem que fazer o feedback. É aquele que tem que acompanhar o seu time e dar o retorno com planejamento e com metodologia certa. Muitas pessoas que dizem estar fazendo feedback com a sua equipe podem estar fazendo errado e, na verdade, está prejudicando mais do que ajudando. Se nós pudéssemos classificar a estrutura de feedback, nós poderíamos dizer que existem alguns tipos e esses tipos você precisa fazer com um certo padrão de eficiência para que a pessoa entenda. Primeira coisa importante de você entender é que a comunicação ela é feita do receptor para o transmissor, não o contrário. Isso o que quer dizer? Você, como líder, vai fazer um feedback para a sua equipe, você tem que entender o canal de comunicação daquele liderado. Ele é uma pessoa que aceita críticas, ele é uma pessoa mais introspectiva, é uma pessoa que você pode ser mais imperativo com ele ou não. Se você começa a compreender o seu time, sabe as necessidades, características de comportamento, perfil psicológico do teu time, fica mais fácil de você falar uma linguagem, usar um veículo de comunicação que ele entenda melhor. Esse é um elemento muito importante do feedback. Porque se você usa o canal errado, você não vai ser compreendido. Mesmo que você tenha falado o que você queria ter dito, você não é compreendido. E por sua vez, o feedback não é eficaz. Então, entender de pessoas significa entender que as pessoas são diferentes. Elas têm culturas diferentes, elas aprenderam coisas diferentes, elas vêm de famílias diferentes, estudaram em colégios, universidades diferentes e elas formaram valores de certo e errado diferentes. Isso significa que na hora de você usar o processo de comunicação, isso tudo tem que estar em jogo, senão você vai usar um canal de comunicação errada. Primeira coisa importante de entender é que o feedback mais eficaz é aquele primeiro que é o feedback positivo, aquele feedback que valoriza, aquele feedback que aponta uma coisa que deu certo. Então, quando você está percebendo que um colaborador fez uma coisa interessante, algo que agregou valor, algo que tornou a empresa melhor, é a hora de um reforço através de um feedback positivo. Esse feedback positivo é aquele que você valoriza e enaltece aquela pessoa. O segundo feedback importante é o feedback corretivo. O corretivo é o inverso. É quando você percebeu uma coisa errada, alguma coisa que a pessoa fez que não foi adequado e você tem que dar uma balizada nessa pessoa para que ele esteja alinhado com a companhia como um todo. Esse tipo de feedback ele é muito importante porque muitas das vezes o liderado não sabe que está errando. Ele precisa de orientação. Esse feedback ele não pode ser pessoal. Ele tem que ser em relação à função e ao comportamento que a pessoa teve. Então, se você ataca pessoalmente a pessoa, falando algo direto para o ser humano,
do comportamento dele como indivíduo, você vai fechar um canal de comunicação sério. O que você tem que começar sempre dizendo é que esta função não é compatível com esse tipo de comportamento que aconteceu, por exemplo. E aí você corrige e diz o que você esperaria de um profissional da sua companhia naquela situação, num cenário parecido com esse que você está corrigindo. Então, o feedback corretivo ele é extremamente importante para dar esse balizamento. O outro feedback que você tem que fugir é quando você faz um feedback que ele é insignificante. O feedback insignificante é quando não se conclui nada. Então, todas as vezes que você der um reforço, um feedback positivo ou um feedback corretivo, se ele não tiver uma conclusão e uma mudança de comportamento, se ele não tiver algo que se entenda claramente de certo e errado, ele não serviu para nada. Então, quando você for chamar uma pessoa para feedback, pare e pense que conclusões você vai tirar junto com essa pessoa, baseado naquilo que você vai falar. Jamais faça um feedback ofensivo, que é aquele que você está chamando para humilhar uma pessoa. Eu já vi muitos profissionais, muitos clientes, muitos líderes terem um comportamento ofensivo em relação à pessoa que está recebendo aquela determinada crítica. Isso é muito nocivo, porque essa pessoa que está recebendo provavelmente vai comunicar essa ofensa para um grupo de pessoas muito grande e exponencialmente você vai começar a construir uma imagem que vai fechar o canal de comunicação com todos os demais da sua companhia. O feedback não pode ser ofensivo àquele indivíduo. Mais uma vez, reforço que a importância dele se estar ligado à função e ao comportamento daquele determinado indivíduo. O feedback ele precisa ser construtivo, ele precisa transformar algo, ou ele precisa valorizar algo. Então, quando eu falo em construtivo, é aquela situação que você está fazendo uma contribuição para que essa pessoa vá num caminho que você acha que é mais adequado. A cultura da empresa é muito importante ser respeitada sob qualquer ótica. E o feedback ele puxa a pessoa para a cultura da companhia. Vamos dar um exemplo. Se você está dentro de uma companhia que ela é muito ética, honesta, correta, ela tem lisura no comportamento em relação ao atendimento a cliente, por exemplo, se você tem alguém que está tendo um comportamento inadequado, desrespeitoso com os clientes, é a hora do feedback corretivo. É a hora que você tem que chamar essa pessoa e falar o seguinte, olha, esta função que você está, de atendimento, por exemplo, é uma função que ela tem como papel fazer com que o cliente esteja feliz, que o cliente esteja entendendo os nossos objetivos, fazer com que o cliente seja bem atendido. E esse comportamento que você teve não está compatível com os padrões do que a gente quer. A gente valoriza pessoas que pensam assim, 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 e você começa a dar exemplos. Nós queremos que o comportamento em situações parecidas com essa sejam esse. Então isso que você fez, eu gostaria que não se repetisse. Pronto. Você deu um feedback com exemplos, com situações, mostrando padrões, dizendo quais são os valores éticos da companhia, sem problema nenhum. Um feedback corretivo, positivo, num exemplo bem parecido com esse, é a hora de enaltecer. Quando alguém fez algo muito ligado à ética da companhia, é na hora que você tem que chamar essa pessoa e falar, olha, eu queria lhe dar os parabéns, porque realmente você fez algo totalmente alinhado aos princípios da companhia. A empresa acredita nisso, e você cumpriu exatamente esse papel no relacionamento com o cliente. Eu queria ter muitos colaboradores com esse perfil igual ao seu. Parabéns, me orgulho muito de você. Pronto, um feedback positivo que a pessoa sai feliz e ao mesmo tempo ela sai alinhada. Uma das maiores fontes de não crescimento de uma companhia é o desalinhamento da equipe. Nós estamos vivendo gerações que as pessoas são muito importantes numa empresa. Quanto mais você tiver pessoas alinhadas com os valores da companhia, com aquilo que ela quer atingir, com as metas, com os relacionamentos, a empresa tem uma personalidade, ela tem um jeitão de ser. Se as pessoas estão alinhadas com isso, o sucesso é muito mais garantido. E para que as pessoas estejam alinhadas, ninguém nasceu sabendo, ninguém vem pronto. Ele precisa que o líder seja muito hábil em dar os feedbacks, fazer com que você consiga nutrir as pessoas com informações que essas pessoas consigam entender se elas estão indo na direção correta. Você, como líder, não é um cobrador.
Você, como líder, tem que ser muito mais um orientador, um preparador de talentos, uma pessoa que alimenta as estrelas, as pessoas brilhantes da sua companhia dentro de um princípio que você julga importante. Então, se você é um líder de uma organização e não consegue lidar bem com pessoas, você que precisa de uma reciclagem. Existem muitos treinamentos sobre feedback e é uma das ferramentas mais poderosas para nós termos um time coeso, unido, forte. Eu costumo usar uma expressão dizendo que uma empresa não é um bando de pessoas trabalhando juntos. Isso é completamente diferente de um exército alinhado. Uma empresa de sucesso, ela precisa ter um time que seja um exército alinhado. E esse alinhamento é feito quando você começa a estruturar a forma das pessoas trabalharem, a forma das pessoas pensarem dentro daqueles princípios que você acredita. Pare e pense, estude um pouco mais sobre o feedback, porque eu tenho certeza absoluta que você será um líder mais admirado e fará a sua empresa crescer mais ainda.